Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita alegria, com muita satisfação, com sentimento de gratidão em nossos corações. Vamos adorar, vamos agradecer, vamos glorificar o Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, se diz aquele que é santo, verdadeiro, porque tem a chave de Davi, que abre e ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fareus da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, e onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Estou feliz, estou radiante. Semana passada completei mais um ano de vida, né? Muitos cabelos brancos começam a nascer. Algumas pessoas não gostam muito de falar a idade, mas comigo não tem problema não. Graças a Deus eu sou historiador. Historiador falam que o charme do historiador são os cabelos brancos e o cavanhaque, né? Brincadeiras à parte, ao completar 54 anos, coloquei em reflexão, fiz uma introspecção de mim mesmo, daquilo que eu conquistei, daquilo das perdas, dos aprendizados nas lutas, nos erros. É muito importante fazermos de tempos em tempos essa introspecção, fazermos uma análise da nossa vida e fazermos projetos para a nossa vida, pois muito há ainda em realizar. Vejamos que Elias, num certo momento, enfrenta talvez um dos maiores desafios, um inimigo fortíssimo em sua época, que era Jezabel e todo o aparelho religioso pagão daquela época, que havia se disseminado em Israel e estava levando o povo à derrocada. O rei fez uma má escolha de uma péssima esposa, casou-se com uma bruxa, e ela introduziu o baalismo, o culto a Baal e o culto a Será, e o povo de Deus estava vivendo um sincretismo absurdo. E vemos que Elias é levantado por Deus para ir de encontro a todo esse sistema religioso, e ele obtém uma grande vitória, porque era da vontade de Deus ali que fosse colocado em contraste uma criatura demoníaca que faz os seus sinais e é limitado, e o Deus Altíssimo. E prevaleceu o grande Deus Altíssimo, com fogo no altar, com fogo sobre o altar, fez até chover, demonstrando que Baal, que controlava, dizia controlar as condições climáticas, ficou quietinho ali vendo os seus agentes se mutilando, invocando fogo, invocando chuva, e nada de fogo, nada de chuva, somente o nosso Deus pode verdadeiramente controlar o tempo. Fogo desceu sobre o altar, consumiu o holocausto, e depois, posteriormente, houve chuva para comprovar a palavra profética. A minha ordem haverá chuva, ao meu ordenar há fogo, fogo que consome o altar. E vemos que depois dessa experiência, Elias fica com medo. E às vezes nós, servos de Deus, povo de Deus, tem essas fases, né? Olhar a vida de grandes homens de Deus aí, que fazem grandes feitos, fazem grandes conquistas, realizam grandes conquistas, e de repente, em certos estágios da vida, com a familiaridade com o amor de Deus, eles despencam
do local onde foram colocados. Davi é um grande exemplo disso também, e Elias também nesta manhã nos serve de ilustração, que ele vai lá se alojar na caverna, e há uma necessidade de Deus tratar com o coração dele dentro da caverna. Às vezes nós realizamos grandes obras e de repente vamos para dentro da caverna e ficamos ali um tanto que temerosos. Uma coisa bem certa, conforme os cabelos brancos vão surgindo em nossa cabeça, nosso corpo vai perdendo a vitalidade, nós sabemos que estamos nos aproximando mais da ceifadora implacável que é a morte, e nós ficamos um tanto que inseguros. Temos que olhar para a palavra de Deus e vermos que o Senhor já entregou isso pela boca do ancião, do profeta Joel, o primeiro a pregar a difusão e o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Ele disse que os vossos velhos, tanto jovens, escravos e velhos, que às vezes são desprezados, receberiam o poder dessa unção. Então, algo que ficou marcante na minha vida nesta semana em que eu completei os 54 anos é de que Deus vai estar comigo, Deus vai estar provendo tudo o que é necessário para nós continuarmos a fazer essa obra. Felizes e alegres estamos dando continuidade ao Evangelho ao longo desses anos que estamos aqui assentados no bairro de Jardim Sapopemba, São Mateus, São Paulo, capital. Nós vimos muitas igrejas fecharem, passando por diversas dificuldades que passaram o Brasil, né, nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos. Muitas ficaram para trás, mas a remanescente continua firme, pregando e com a mesma vitalidade. Louvado seja o Senhor, mantendo e honrando esse trabalho que nós temos, tanto aqui na formação de pastores, como na plataforma do YouTube, às vezes escapando, tendo que procurar outras plataformas para difundirmos com mais tranquilidade, que hoje a única categoria de pessoas perseguidas é a pregação da palavra de Deus, os cristãos e os conservadores. Você pode fazer de tudo aí na plataforma, só não pode pregar a palavra de Deus. Até os termos são limitados, não podemos utilizar todos os termos, senão os vídeos são derrubados. Glória a Deus, é o Senhor nos dando estratégia, como deu estratégias para Davi, que viveu por um bom tempo foragido e construiu. Isso foi fundamental para a construção do seu caráter, para aquilo que ele haveria de fazer. Tanto nas lutas como nas dificuldades, o Senhor está construindo em nós o seu propósito e o seu projeto. Não podemos jamais deixar de investir. Preparando a mensagem de hoje, desse domingo, são tantas coisas que o Senhor nos trouxe em conhecimento ao longo desta semana, buscando o conhecimento, buscando a informação, e de joelhos dobrados, buscando o poder de Deus. Muitas coisas foram reveladas, e algo que o Senhor me trouxe ao coração logo pela madrugada é importante no capítulo 11 de Eclesiastes, onde ele fala sobre a diversidade de investimentos. Diversidade de investimentos. Eclesiastes capítulo 11 nos diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com 7 até com 8, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Aqui se fala sobre investimentos. A sabedoria de Salomão fez com que ele assim se dedicasse de forma muito engajada a várias áreas de conhecimento: a botânica, a zoologia, a economia, a sociologia, a antropologia e, o pior de tudo, até as ciências ocultas. Ele tinha um vasto conhecimento de ciências ocultas, o que levou a cair de forma terrível. Nós vemos que Salomão fez alguns investimentos errados em demasia, que levaram à queda. A lei de Moisés orientava: não acumularás cavalos, cavalos trazidos do Egito, nem a tesouros e nem as mulheres. E as mulheres, para agradar as suas mulheres, as suas 1000 mulheres e os seus altares, ele acabou cultuando Moloque. Foi aí que, sem dúvida nenhuma, ele desagradou a Deus, trocou o Deus Altíssimo que lhe deu um cérebro lindíssimo pelo culto a Moloque e as ciências ocultas. Esses textos de Eclesiastes são dificílimos de interpretar, pois se envolve
uma dedicação a se descobrir a cultura da época, que estava diante dos olhos de Salomão, na mente de Salomão, a mentalidade de Salomão, para se chegar a algumas conclusões. E alguma coisa bem certa. Talvez ele estivesse olhando por ter estudado ali a botânica e vendo o plantio, o labor do homem. Como eu disse, ele se dedicou à antropologia, à sociologia, e ele viu ali alguns homens executando, realizando as suas plantações em terrenos alagadiços. Talvez você já viu as fotos, né? Lá no Oriente, como alguns homens da agricultura, do arroz, fazem para efetuar os seus plantios, né? Com pequenas embarcações, com seus sacos de sementes, eles lançam ali as sementes do determinado produto sobre as águas, e com o tempo ali desabrocha aquilo que vai servir de alimento, aquilo que é a sua fonte de renda para a venda. Com certeza também Salomão se dedicou a embarcações, né? E o comércio de Israel era muito forte graças a essa política externa de Salomão. Ele exportou muitos grãos e construiu navios e empreendeu meta de expansão. Ele tinha uma intenção de expansão marítima dos seus comércios, e ali ele via as grandes embarcações no mar Egeu ali se deslocando para alimentar, levar grãos para a Europa, que seria no futuro uma grande potência econômica. Então Salomão tinha essa ideia, quando ele observa talvez esses dois exemplos, para nos ensinar a importância de investimentos. Em economia se chama isso diversificação de investimentos, né? Não podemos colocar todos os ovos que nós temos muitas vezes num cesto só. Quando surgem governos esquerdistas, nós sabemos que a carga tributária de impostos, e o OEF que o diga, né, atrapalha os investimentos, atrapalha a capacidade empreendedora das pessoas, e não podemos investir todos os nossos ovos numa cesta só, porque se houver uma crise, nós temos que como sobreviver e lucrar em outras atividades. E temos que ser atentos à vida. Salomão era atento à vida para investir. Salomão cometeu erros na hora de investir no capital humano. Ele acabou escravizando seu próprio povo, mas ele aprendeu as lições na velhice, né? E nós temos que entender isso, o que agrada ao Pai quando vamos fazer investimentos. Tiago, que também é o livro de Provérbios do Novo Testamento, nos ensina, né? Eia, vamos a tal região e ali contrataremos e ali investiremos e vamos obter lucro. Se o soberano Deus não for invocado para intervir e abençoar esse investimento, está fadado à derrota. Temos que invocar ao Senhor antes de fazermos investimentos. E mesmo assim sabemos que todos os investimentos correm risco. Existem investimentos para pessoas que têm personalidade mais forte, que envolvem risco, né? Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós corremos risco. Como foi dito alguns instantes atrás, hoje em dia ser cristão e pregar a palavra que os cristãos têm que pregar e testemunhar vai envolver um risco, um conflito social. O mundo jaz do maligno, é antagônico a nós cristãos, vai lutar contra a gente, né? Sabemos que as hostes espirituais da maldade odeiam quando o evangelho está sendo pregado, quando os pastores estão ali dedicados em oração, quando você está posicionado em oração e intercessão pelo seu lar. O inimigo se levanta para tentar impedir que você cumpra esse papel como cristão, evangelista, intercessor, e ele quer impedir isso e vai usar de diversos recursos e fatores e agentes para tentar destruir você, impedir você de cumprir a meta, né? Aqui em Eclesiastes 11:6, planta a tua semente pela manhã e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas. Veja que ele fala aqui sobre as sementes, né? Nós temos que agir com fé e plantar de manhã, plantar na semana que vem, como Isaac, abrir poços,
mesmo sofrendo ali a inveja terrível de Abimeleque, que entulhava os seus poços, ele continuava cavando poço. Não se esqueça que aquele que está ordenando, como aqui em Salomão 11:6, ordenando você a semear, lançar sementes e plantar, é o Deus que tem poder para fazer a roda grande passar pelo meio da roda pequena. Esse é o Deus. É o Deus que em época de crise, todas as regiões pagãs onde Baal era adorado ali, o Deus da chuva era adorado, a Aserá era invocada, a deusa da fertilidade, e eles estavam vivendo em penúria e miséria, porque Baal e Aserá não estavam mandando fertilidade, não estavam enviando chuva. Mas veja que Noemi ouve, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Em penúria porque seu marido e seus 2 filhos, né, Abimeleque, Malom e Quilion haviam morrido. Ela vai com a Ruth lá para Belém, a cidade do pão, porque elas ouviram que lá estava havendo fertilidade. E aí nós vemos que o nosso Deus começa a abençoar. Eu creio que Deus abençoou com mais abundância ainda, porque Deus está ali selecionando os seus agentes para construir o seu projeto de salvação. O mundo pagão está sofrendo em miséria, mas Boaz, o príncipe Boaz, está prosperando no meio da crise. Em meio à miséria, à escassez, Boaz está prosperando. E ele prospera mais ainda porque ele vai acolher aquela que vai gerar aquela e aqueles que haveriam de ser o tutor e aquela que haveria de gerar o Messias. Veja, diante dessa circunstância, como é bom investir no plano de salvação de Deus. Se começamos falando de economia e de bons investimentos, esse é o maior investimento que você pode fazer nessa manhã. Investir a sua vida, todas as áreas da sua vida, invocar o Senhor, o Espírito do Altíssimo, para intervir nos seus investimentos, como Ruth fez. Isso deixou o coração de Deus muito alegre. Vou te honrar. É escassez, talvez você vai ficar com medo, porque lá eles discriminam desde a época de Balaão. O povo, e principalmente as mulheres pagãs, eram discriminadas por conta das feitiçarias licenciosas de Balaão. Mas eu vou te honrar porque você fez a escolha com o Deus certo. O Deus certo, investir no Deus certo. Qual é o conselho que eu te dou nesta manhã de domingo? Senão eu vou continuar, se eu continuar mais, eu vou acabar pregando. Qual é o melhor investimento que você pode fazer nesta manhã? Invocar o Senhor para aquilo que você pretende fazer. Colocar a tua vida em harmonia com o Espírito de Deus e andar em espírito e em verdade. Obedecer a palavra de Deus. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Invoque o Senhor Jesus Cristo nessa manhã e você será bem-sucedido. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, te amamos, te adoramos, te engrandecemos, Senhor Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Eu te invoco, Senhor Jesus Cristo, nessa manhã. Queremos fazer um investimento da nossa fé no poder do teu nome, crendo na tua ressurreição. Estamos lançando a nossa fé, todas as nossas ansiedades aos teus pés, sobre o teu corpo, sobre o teu sacrifício. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Tu és sumo advogado, sumo juiz. Toma as nossas vidas, toma as nossas causas. Senhor Jesus Cristo, põe por terra o inimigo. Rompe com toda a corrente, com toda obstrução, com todo impedimento das trevas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te suplicamos nessa manhã. Visita, Senhor Jesus, todos os nossos familiares. Visita, Senhor Jesus Cristo, a nossa causa, as nossas necessidades. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Estamos descansando em Ti nesta manhã de domingo, crendo, confiantes, investindo no Teu reino, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o Deus Altíssimo nessa manhã. Glorificado seja o Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o Santo Espírito.
Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele ressuscitou dentre os mortos.